Vou mandar lá, na hora que você pegar ali, eu estou mandando cortar. Você sabe disso, né? Não se inscreveu, não vai falar. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Bem, primeiro eu só quero fazer assim um breve registro, elogiando a fala do Renatinho sobre diversos temas, mas teve um momento da fala, e não é uma discordância de conteúdo, acho que foi a maneira mesmo, que deu a entender que eu e Paulo éramos vereadores, no contexto de duas votações, do aumento de 61% do salário dos vereadores e do aumento do número de vereadores de 18 para 21. Uma questão só de interpretação / comunicação. Exatamente. Não, aí só para registrar que, em hipótese alguma, colocando dúvida, assim como, por exemplo, Daniel Marques, Bruno Lessa, enfim, a Priscila também não era vereadora, mas eu sei que o Renatinho, companheiro, foi uma questão de comunicação mesmo, né? Mas eu e Paulo, companheiros do PSOL, por exemplo, não éramos vereadores e também nos posicionamos com o Renatinho, que era o nosso representante naquele contexto. Outra coisa, eu posso amanhã até falar com mais calma sobre a rede de saúde mental em Niterói, um importante debate. Hoje, inclusive, coincidentemente, estava estudando um pouco mais da rede, do financiamento, e defendo a tese de que houve desvio de verba, com uma certa tranquilidade, do ponto de vista da comprovação disso. Por isso, sou, inclusive, autor de uma proposta de CPI da saúde mental em Niterói, para ter uma ampla e contundente investigação sobre isso. E, por fim, eu quero falar um pouco sobre o debate inicial aqui, que perpassou a fala do Bira Marques, do Leonardo Giordano, do Bruno Lessa, que é o debate sobre a conjuntura nacional, sobre as diversas crises que o Brasil está passando, crise econômica, crise social, crise política, crise institucional, muita instabilidade, aumento do desemprego, inflação voltando e por aí vai. É preciso realmente desenvolver um olhar crítico, sólido, sobre esta crise e o significado desta crise. Então, em primeiro lugar, como militante socialista do PSOL, que nasce rompendo com o PT, não agora, mas em 2005, porque já não concordávamos com os rumos políticos e programáticos desse partido. Então nós temos uma história de militância rompendo com o que se tornou o PT. Isso não veio de hoje, não veio do ano passado, o PSOL nasce justamente por isso, porque não concordava mais com os rumos do governo petista em 2005. Nós somos oposição ao PT, firme, contundente, popular, há muito tempo. Aliás, o nosso nascimento enquanto partido tem a ver com isso. Então eu quero... É importante dizer isso porque o Bruno Lessa sistematicamente diz, por exemplo, que nós somos a tal linha auxiliar do PT, e fazendo um debate, Bruno, um debate sim, buscando argumentos mesmo, não quero só jogar a fala, um clichê, um chavão, eu quero demonstrar historicamente qual é o lugar do PSOL. Por isso que eu acho essa fala, centrada em torno de uma eleição, uma fala sensacionalista quase que eleitoreira, porque desconsidera a história desse partido, desconsidera por que esse partido existe e quando ele nasceu. Por isso que eu acho que é uma fala clichê, quase caricatural, tentando se aproveitar da onda antipetista para colar isso no PSOL. Mas, historicamente, eu acho que está mais do que caracterizado que nós somos uma oposição programática e de esquerda àquilo que o PT se tornou. Agora, falando sobre esse momento, mais do que nunca, Paulo, está caracterizado que o PT abandonou um projeto de transformação da sociedade, uma agenda contínua, gradativa, de ampliação da participação popular, de reforma agrária, de reforma política democratizante, de auditoria da dívida pública, de ampliação de investimentos em saúde e educação. O PT abandonou esse projeto. E aí, Bruno, talvez o principal elemento da falência do PT enquanto partido da esquerda seja a tal Agenda Brasil, assinada com o Renan Calheiros,
E senti falta, por exemplo, dialogando com o Bruno, de uma crítica contundente ao que significa essa Agenda Brasil. E talvez essa crítica não tenha aparecido, porque provavelmente é essa agenda que o PSDB propõe e afirma. Então, alguns pontos dessa Agenda Brasil, fazendo um debate sério, não sei se eu estou conseguindo demonstrar a seriedade do debate e a abertura para as divergências. Só não quero fazer no clichê, só não quero fazer no chavão, só não quero fazer na retórica ou apenas apostando na qualidade do discurso e no arranjo verbal. Eu quero ir para o conteúdo. Vamos lá. Qual é a posição do PT e do PSDB sobre a Agenda Brasil? O que significa a Agenda Brasil? Daniel Marques, ponto fundamental da Agenda Brasil: acabar com os entraves legais para garantir a exploração de áreas de proteção ambiental, de proteção cultural, territórios indígenas e quilombolas. Está na Agenda Brasil. Qual é a posição do PT? Eu já sei, porque o PT está tocando a Agenda Brasil. E por que o PSDB não critica isso? Então, diminuir o que eles chamam de entrave legal para garantir ganho de produtividade em áreas de proteção ambiental, proteção cultural, territórios indígenas e quilombolas. Além disso, outro ponto da Agenda Brasil, repara nisso, Paulo: desvinculação das receitas constitucionalmente aplicadas na Seguridade Social. Sabe o que significa isso? Isso é politizar o debate, é debater com sinceridade o problema real desse país. Significa tirar verbas de saúde, assistência social e previdência social para pagar juros da dívida pública. Qual é o significado da desvinculação dessas receitas? De aumentar a flexibilidade para que esses recursos deixem de ir para a saúde, deixem de ir para a educação, deixem de ir para a previdência para garantir a aposentadoria e passem a ser disponibilizados para que o governo dê um sinal de confiança ao mercado financeiro. O que significa isso? Outro ponto da Agenda Brasil: facilitar, proteger e estimular, blindar as PPPs, dificultando o questionamento ao exercício das parcerias público-privadas, que não são pontuais, não são mais conjunturais, não. É a nova forma de governar. Ou é uma outra modalidade de privatização. Então, sendo bastante didático, né? Você diminui a proteção legal sobre áreas de proteção ambiental, cultural, território indígena e quilombola. Você desvincular receitas da Seguridade Social, que significa saúde, previdência e assistência social. Você blindar as PPPs, as parcerias público-privadas, e diminuir o poder de regulação. Vai parecer uma redundância, mas é isso mesmo: diminuir o poder de regulação das agências reguladoras. São os eixos estruturantes da proposta para tornar o Brasil um país mais atraente e mais confiável para os grandes investidores. Um saco de maldades contra os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Essa é a agenda. Agora pega isso, aí já vou considerar parte. Obrigado, vai ser rápido. Agora vamos juntar esse cenário, Paulo. Agenda Brasil, mais terceirizações, mais ajuste fiscal, mais subtração de recursos para programas sociais, para educação e para moradia. Esse governo, do ponto de vista político e do nosso modelo, do nosso modo de ver, é indefensável. Mas eu não estou dizendo isso hoje, eu não estou dizendo isso ontem, e não estou vinculando isso necessariamente ao impeachment, porque tem que ter responsabilidade ao fazer a crítica, ao propor as mudanças e ao entender a realidade do país. Agora, a crítica que nós fazemos ao PT, e que está mais do que nunca caracterizada, é que ele abandonou um projeto de transformação da sociedade. E, Bruno, essa é uma crítica que eu faço abertamente, mas sempre fiz.
O que eu menos gosto no PT historicamente é o quanto a agenda dele se traduziu em uma agenda muito próxima àquilo que sempre defendeu o PSDB. Por isso que a sua fala toca na questão da corrupção, que nós também tocamos. Mas por isso o pessoal em Brasília votou contra o financiamento empresarial de campanha. O seu partido não. Porque a discussão da corrupção é moral? É individual também. Tem a ver com índole, com intenção, com caráter, sem dúvida. Mas tem a ver com o sistema político. Acabar com a corrupção é uma mudança estrutural para ampliar a democracia e o controle social. Quanto mais democracia, quanto mais transparência, quanto mais controle social, quanto mais participação popular, menos espaço para a corrupção, para os desvios éticos e estruturais. Então o que eu quero chamar a atenção é que a sua fala, isso é uma divergência entre PSOL e o outro lado, lá na direita do PSDB, como é que faz uma fala com pontos importantes que não toca na Agenda Brasil? Um pacote de medidas contra os trabalhadores desse país. Isso quer dizer o lugar a partir do qual o PSDB faz oposição ao governo. É um lugar que é incapaz de criticar as terceirizações, é incapaz de criticar a Agenda Brasil, é incapaz de criticar o financiamento privado e empresarial de campanha. Por isso que são oposições diferentes. E aí, o povo, aos poucos, vai percebendo. Mas o meu discurso anti-PT e o discurso do Bruno Lessa anti-PT têm caracterizações completamente diferentes. Porque o meu anti-PT, nem sei se eu gosto dessa expressão, é uma força de palavra, mas não é um anti-PT. É uma denúncia de um sistema político e econômico, e nesse sentido os dois partidos e as duas propostas não me contemplam. Eu acho muito semelhantes nesse ponto de vista. E aí a gente vai discutindo isso ao longo do tempo. Concedo a parte ao vereador Bruno Lessa. Obrigado, vereador Henrique. Eu não vou me alongar. Duvido. Dizer, vereador Henrique, que Vossa Excelência fala que o debate ele deve ter a ausência dos clichês. E Vossa Excelência vem e fala, o meu partido votou contra o financiamento privado de campanha, o seu votou a favor. Empresarial também. Empresarial. E isso já é um grande clichê. Não, é uma verdade. A fala de Vossa Excelência está embutida nela um parênteses que diz: quem recebe financiamento privado é corrupto, quem não recebe é honesto. Esse é o clichê embutido na fala de Vossa Excelência. Eu poderia aqui retornar dizendo o seguinte: as minhas duas campanhas de vereador, uma vitoriosa, a outra não receberam nenhum tipo de financiamento privado, nenhum tipo de financiamento de empresa. A do Freixo recebeu, por exemplo. O Freixo recebeu na campanha de prefeito dinheiro de uma construtora que mantém, inclusive, contratos de terceirização de serviços da Odebrecht. Mas isso seria um clichê da minha parte. Então, eu também acho que o debate ele tem que ser voltado para um lado mais técnico e mais objetivo. E eu sei que Vossa Excelência prestou atenção com bastante atento ao meu pronunciamento, mas Vossa Excelência cochilou na parte que eu falei da Agenda Brasil. Falei da Agenda Brasil na parte que disse que o mais lamentável de se assistir hoje no governo Dilma é que o governo escalou o Renan Calheiros, logo ele, político fisiológico, corrupto e tudo mais, para salvar o Brasil, através da dita Agenda Brasil. O PSDB tem se posicionado, que na verdade a Agenda Brasil é uma compilação de projetos, né? O PSDB tem se posicionado muito firme, e eu sei que Vossa Excelência acompanha, por exemplo, a minha página no Facebook, assim como eu acompanho de Vossa Excelência. Então Vossa Excelência tem que acompanhar também a do Aécio, a da bancada do PSDB na Câmara, que o partido tem se posicionado fortemente contrário a essa tentativa do Renan Calheiros de salvar o que não deve ser salvo. E de salvar com medidas, sim, que nós criticamos. Nós criticamos várias das medidas da Agenda Brasil. Algumas são projetos, uma cito especificamente, um projeto, inclusive, que esse sim eu apoio, projeto do senador José Serra, que desvincula, que é uma vinculação que beira um estadismo viúvo do Muro de Berlim, que não tem mais lugar no século XXI, que prevê que a exploração no pré-sal tem que ter 60% ou 70% de capital da Petrobras. Isso não se justifica no mundo de hoje. A Petrobras cresceu inclusive o governo do presidente Lula, porque o PSDB abriu o capital dela.
Porque uma empresa moderna não pode ter as amarras burocráticas do Estado para travá-la. Isso gera o desemprego, isso gera a queda da arrecadação, isso influencia diretamente e negativamente a vida do brasileiro. Então, nesse ponto específico, que é um projeto do senador José Serra, tem nosso integral apoio. E olha aqui, curiosidade, tem a oposição do PT, através da FUP, que é a tal Frente Única dos Petroleiros, que é um grupo de pessoas que não trabalham há muitos anos e que se sustenta do sindicalismo oficial, que possivelmente vai estar amanhã no tal ato dos trabalhadores às 2 horas da tarde, ninguém trabalha. E o PT é contra e o PSOL também é contra. De maneira que os itens vão ser debatidos individualmente, porque você não pode votar tudo ao mesmo tempo. Vitor Júnior concorda isso tudo com você, Vitor Júnior, que é do PT. Não, Vitor é um vereador que eu respeito muito, tem minha amizade e meu respeito nessa Câmara. Agora, é impressionante como o Emanuel, ele joga um álcool no fogo, é um negócio impressionante, ele atiça. O Emanuel é uma espécie de... ele comenta o plenário. É um negócio impressionante. E lembrar, por exemplo, que Vossa Excelência comete, e para terminar mesmo, antes que eu quero falar uma coisa, que Vossa Excelência, o vereador Renatinho falou nisso, eu não ia nem entrar, da terceirização, o vereador Renatinho fala que a terceirização, e Vossa Excelência falou também, mas ele falou com mais ênfase, tira direitos trabalhistas. Não é verdade. Leiam o projeto. Não tira um direito trabalhista, não tira férias, não tira 13º, não tira abono, não tira nada. Não tira a jornada de 8 horas, Para concluir, não tira vereador. nada. Não tira férias remuneradas, não tira um direito trabalhista. A terceirização flexibiliza a atividade fim, atividade meio de determinados serviços. Mas não, você pode até falar que é contra isso, eu respeito ser contra isso. E aí eu acho que é um bom debate. Eu, por exemplo, acho que o Senado tem que corrigir a terceirização da atividade da atividade fim. Mas tem que redigir muito bem, esclarecendo o que de fato é atividade fim. Porque eu pergunto para Vossa Excelência, num hospital, o setor de radiologia é atividade fim ou atividade meio? Qual a atividade fim de um hospital? A rigor é salvar a vida das pessoas, né? Mas ele pode ou não pode terceirizar o setor de radiologia? Pela legislação atual não pode, mas na minha opinião deveria poder, porque vai dinamizar a sua contratação e vai possibilitar ele ter uma vida econômica mais saudável e até gerar mais emprego. Então, essa discussão, ela pode ser feita no âmbito de se a terceirização ela é boa ou ruim, mas em outra esfera, tirar direito trabalhista, aí sim é uma grande figura de linguagem, e aí sim é um sofisma e uma tentativa de se criar um clichê, um bordão para ir contra as terceirizações. Então, acho que esse debate também deve ser pautado. Mas isso foi um parêntese. Para terminar, eu acho que Vossa Excelência comete um cochilo na Agenda 21 de esquecer da Agenda Brasil, que o primeiro item da Agenda Brasil que vai ser votado, que o Renan quer votar essa semana, que está lá, Agenda Brasil. Um dos itens da Agenda Brasil é um projeto do senador do PSOL, partido de Vossa Excelência. Projeto do senador Randolph. É o primeiro projeto da Agenda Brasil que vai ser votado, que é o projeto da taxação, da repatriação do dinheiro que está lá. Se Vossa Excelência pensar, é um absurdo. E o PSDB tem se posicionado contra isso. Porque então o sujeito é um traficante de drogas. O PSDB não quer manter o dinheiro deles lá fora, né? O PSDB não tem dinheiro no exterior. Se Vossa Excelência puder provar isso, até assina uma denúncia do MP e denuncio também com Vossa Excelência. Então, se é para acabar com as leviandades, vamos acabar em tudo, né? E vamos caminhar para um debate mais concreto. Então, é um projeto absurdo, que eu sei que tem um traficante de drogas, mandou uma quantidade enorme de dinheiro para fora. Aí, por uma razão meramente arrecadatória, eu regularizo o dinheiro daquele cara se ele pagar 20% de imposto. Isso é um absurdo, isso é um projeto do partido de Vossa Excelência. Pode não ser um projeto elaborado pelo Diretório Nacional, pode não ser um projeto que conte com aval do PSOL, da militância, da bancada de Niterói, mas é um projeto que no Senado foi apresentado pelo único representante do PSOL no Senado. Então, é esse o debate. E por fim, acabei falando muito, Vossa Excelência estava certo. Sério. E eu acho
acho, é porque me causa certa estranheza quando Vossa Excelência fala assim, não, a gente é contra a Dilma. Eu até acredito que vocês sejam contra a Dilma em muita coisa mesmo. Não acredito que o PSOL, Chico Alencar, tá lá. As pessoas que votaram na Dilma foi Paulo Eduardo e Henrique. Renatinho não votou. O Paulo eu não sei se votou. Votou. Na votou Dilma. também. E Henrique também. Paulo me falou que votou nulo. O Henrique votou na Dilma. Mas veja, a gente é erra. favor, não. É normal. Não. Isso eu voto. Ele naquele momento tinha Aécio, Dilma. Ele achou Olha só, a Dilma não, melhor. Henrique tem cara que votou no Aécio, mas tudo bem. O Aécio, eu acho difícil. Agora... Bom que Manuel Rocha politiza bastante o debate. Então, outro nível. Me causa certa espécie... Queria pedir desculpa a quem está assistindo, a gente já volta para o debate. A forma quase refratária com que Vossa Excelência fala da questão do impeachment. Vossa Excelência fala assim, não, nós somos contra o PT não sei o quê, nós fazemos oposição. Isso, mais o impeachment, isso não quer dizer que o impeachment... E a maioria dos quadros do PSOL, que era do PT, não é o caso de Vossa Excelência é jovem, mas a maioria dos quadros do PSOL, que era do PT, pediu o impeachment do Fernando Henrique, pediu o impeachment do Collor, pediu o impeachment do Sarney. O impeachment não é um monstro. O impeachment é um dispositivo constitucional que está lá para ser usado quando os seus pressupostos são feitos, né? São efetivados ali na ação de um presidente, que na minha opinião a Dilma já cometeu atos e tal que corroboram o impeachment dela. Mas então, às vezes, essa oposição vai ser uma oposição meio enrugida. Vereador, concluí. Você já falou aí 2 horas ali, eu concluí. Essa foi a segunda inscrição no pequeno expediente. Foi concluir. Só para Vossa Excelência, eu compartilho de muitas críticas da Agenda 21, da Agenda Brasil, perdão, com Vossa Excelência. E talvez a principal crítica que eu tenho à Agenda Brasil seja o projeto do senador do partido de Vossa Excelência. Vereador, eu fico escutando de Renatinho que eu sou presidente sem moral, porque o pessoal não pode continuar assim. Eu vou começar a exigir. Presidente, se alguém desrespeitar a sua condição na presidência, Vossa Excelência conte com a minha solidariedade. Bem, eu tenho alguns... Com a minha também. Eu tenho alguns comentários... Na minha solidariedade a quem desrespeitar Vossa Excelência na presidência. Eu tenho alguns comentários sobre a fala do Bruno Lessa. Vou apenas introduzir e depois o Paulo vai fazer a parte dele. Também acho interessante a tática do Bruno de fazer do a parte uma segunda e uma terceira. Aproveitando a solidariedade do aéciano Emanuel Rocha para algumas colocações muito simples. Só dizer que Vitor Júnior votou no Aécio, é um absurdo, né? Não é possível. Mas não vou comentar tudo, porque foi um discurso talvez maior do que a minha fala introdutória. Fazer apenas algumas observações, o Paulo comenta. A primeira é o seguinte, eu deixei bem evidente aqui, a questão da corrupção está para além de um debate moral / individual. Passa por isso, mas é um debate sistêmico e estrutural. Nesse sentido, o financiamento empresarial de campanha é a legalização estrutural de um sistema corrompido, que torna o governo um verdadeiro balcão de negócios. Então, a relação, hein, Bruno? A relação histórica e estrutural das empreiteiras, das grandes empresas no Brasil com governos, passa necessariamente pelo financiamento empresarial. E aí o debate não é Henrique, Paulo, Bruno Lessa ou Freixo. O debate é qual é a posição do PSOL sobre isso, e é uma, e qual é a posição do PSDB sobre isso, é outra. Então eu quero dizer que o PSDB defende uma tese que, na nossa opinião, legaliza estruturalmente a corrupção no Brasil. Não estou falando dos candidatos individualmente, mas da lógica. A lógica é essa. Eu queria que você até visse, porque além de ouvir, e aí eu passo para o Paulo, por que eu estou falando isso? Não sei se tem como aproximar aqui a câmera, mas aqui eu preferia pedir a parte porque a rigidez do presidente aéciano, eu só vou mostrar isso Emanuel aqui. Rocha, pode tirar tempo de Vossa Excelência. Não, tem mais 5 minutos ainda para o... Não, Vossa Excelência contou os 10. Não, mas agora é mais 5. Não, olha só, é evidente que a gente vai contar com uma certa compreensão. Tudo bem, mas é rápido. Paulo, só vou mostrar isso, você pode falar em cima disso. Aqui, o PSDB é um partido milionário.
por que o PSDB é um partido milionário. Ele e o PT, Tudo que está em marca-texto aqui, e aí é engraçado que a defesa do Bruno vai ser igual ao do PT. São transferências feitas na legalidade. Tudo que está em marca-texto, dos milhões do PSDB, são de empresas citadas, indiciadas e denunciadas na Lava Jato. Está aqui. Aí, a única forma do Bruno dizer que isso não está intrinsecamente ligado à corrupção é dizer a mesma coisa que o PT disse. Isso é legal. Está aqui, ó. Está aqui, ó. PSDB, PMDB e PT são os partidos que mais recebem dinheiro destas grandes empresas no Brasil. E a minha crítica é o Odebrecht. Vossa Excelência sabe que tem Friboi nessa lista. Não, receberam dinheiro do Lulinha Paz Amor, segundo eles mesmos. Então, repara que eu estou fazendo uma crítica sistêmica. Sistêmica, estrutural. É isso. Então, a nossa oposição ao PT tem muito a ver com isso. Rapidamente, sobre o meu voto no segundo turno, eu tinha o seguinte. Na proposta Dilma, possivelmente não vai cumprir uma agenda neoliberal de ataque, ou seja, tem a chance, colocar de uma outra forma, tem a chance de não cumprir, foi o meu entendimento na hora, acho isso muito tranquilo, tem a chance de não cumprir uma agenda neoliberal de ataque aos direitos dos trabalhadores. E o PSDB? Tenho certeza. Essa é a crítica histórica coerente, a mesma que eu sempre fiz. O problema histórico do PT é fazer uma agenda política e econômica cada vez mais próxima daquilo que historicamente o PSDB é. Eles concordam estruturalmente em tudo. Em tudo. Recebem dinheiro das... É tão diferente programaticamente que as mesmas empresas olham para 2 cavalos de corrida e injetam dinheiro nas duas. Sinceramente, a confiança que o capital tem no PT de corromper governo ao seu favor, também tem no PSDB. Por isso joga dinheiro lá. A população também tem que saber disso. Porque as mesmas empresas que jogaram milhões no PT, jogaram milhões no PSDB. São ingênuos? São menininhos e menininhas da economia? São bobões? Não, a quantia é semelhante, porque é plano A e plano B. Nos 2 modelos, a agenda política macroeconômica é a mesma. Ou então, essas empresas que jogaram dinheiro no PT não jogariam dinheiro no PSDB. Ou esses caras são bobos, são ingênuos, são idiotas. Não, calma lá. É a mesma agenda. Oportunismo conjuntural. O capital está tranquilo. Porque ou o golpe já foi dado, porque a agenda Brasil está continuando, ou se entrar um outro, vai continuar a mesma agenda. Depois eu falo, e aí passo para o Paulo, como é possível falar das manifestações de domingo, e eu defendo o direito de manifestação legítimo, como falar das manifestações de domingo sem falar nos absurdos que foram colocados sobre golpe militar, Bolsonaro, Dilma tinha que ter morrido nos porões da ditadura. Temos que ter uma aula com Bruno Lessa, de como falar disso sem abrir eticamente um parênteses para, pelo menos, criticar algumas coisas que não estão sendo mais residuais. Cuidado, PSDB. Tá apostando... Essa popularidade do Aécio não é estrutural, não é ideológica, é totalmente conjuntural e fluida. Fernando Henrique foi perseguido da ditadura. O PSDB já foi criticado em um monte de manifestação. Está apostando de forma oportunista num movimento conservador crescente. Daqui a pouquinho vai ser vítima disso. Ou essas pessoas são tucanas? Não são, não. Cuidado, PSDB. Está apostando demais numa popularidade do Aécio conjuntural. Eu quero falar um pouquinho sobre o que eu vi de ataque à democracia domingo, respeitando o direito, porque eu não posso falar disso. Não posso falar de domingo, dia 16, sem falar das coisas que foram ditas contra os princípios mais basilares de uma democracia. E não é impeachment, não. Aí tô falando de golpe mesmo, intervenção militar, tem que matar e por aí vai. Eu tenho que eticamente pontuar isso, senão não sou eu mesmo. Obrigado pela parte. Desculpa a demora, viu? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não dá para nós analisarmos pelo comportamento, pelo conteúdo das intervenções daqueles que participam de atos públicos,
se aproveitando do livre direito à manifestação e expressão, vedado o anonimato, para ser formal e para usar a linguagem da Constituição, todos são livres para se manifestar. Eu não acho, por exemplo, até porque o pai do Bruno não deixaria, um democrata, e que viveu durante uma boa parte da ditadura, eu não acredito, pelo fato de que na praia de Caraí ou na praia de Copacabana ter pessoas chamando pelo golpe militar ou clamando pela tortura em alguns chamados esquerdistas e comunistas no passado, que o Bruno defenda o golpe militar. Sem dúvida. Mas, por isso que eu falei, cuidado, Bruno. nos atos do dia 16, em todos os lugares do Brasil onde eles ocorreram, foram atos confusos e difusos, porque pelas mais diferentes motivações as pessoas se juntaram na rua. Tinha pessoas, inclusive pessoas que guardam simpatia pelo nosso partido, pelo PSOL, que estavam lá para denunciar e lutar contra a corrupção. Sim. Nós do PSOL achamos que estão corretas. As pessoas que honestamente foram para a rua no dia 16 e motivadas pela luta contra a corrupção, ponto, estão corretas. Eu só não posso me deixar ser olhado, assistido, convivendo com pessoas que têm no Bolsonaro o referencial e o norte para as ações que devem ser feitas no Brasil. Entretanto, Bruno, não acho que você, estava uma bela fotografia, você estava bonito de verde e amarelo, muito bonito. O fato de estar lá não significa obrigatoriamente que as pessoas tenham um único foco, uma única motivação e que tenham, inclusive, em estando na praia de Caraí, na praia de Copacabana, vontade ou vocações golpistas. Não acho. Acho que tem gente sincera em todo lugar. O ato do dia 20, que o PT dá uma chegada, não quero fazer propaganda do PT, não. Até porque não vou ao ato do dia 20 por razões que vou resumidamente falar hoje e falar amanhã. Está fora de foco, vê se você consegue aí. Não ao golpe. Esse é um panfleto que o PT está no direito dele colocar no papel, o papel aceita qualquer coisa, e que dá principais ações do PT no combate à corrupção. Principais ações do PT no combate à corrupção. Elista um conjunto de atos verdadeiros, de ações verdadeiras de governo, mas não consegue admitir que não impediu a corrupção de petistas. Como o PT, no governo, se vale de atitudes como fortalecimento da Polícia Federal, concursos públicos para o Ministério Público Federal, para a Defensoria Geral da União, todos atos de valorização do funcionalismo, comparados inclusive com o referencial anterior do governo FHC, tudo isso é verdade, só esqueceu de dizer que a luta contra a corrupção deveria começar pelos próprios petistas. E não adianta ficar tentando encontrar, e aí não é uma discussão moral, como já colocou o Henrique, não adianta desculpar a atual corrupção do PT com o argumento de que a corrupção sempre existiu. Sim. O PT foi fundado não por uma questão moral para combater a corrupção, porque nós achávamos que cada centavo pago do tributo, e em alguns casos com a própria fome e morte de nordestinos e de pessoas pobres no Brasil inteiro, cada centavinho do trabalho da população brasileira deveria ser usado para melhorar a saúde, a educação e a vida das pessoas, não para enriquecer governistas de plantão, sejam eles tucanos ou não, e muito menos petistas. Então não dá para se valer de exemplos concretos, estruturais, para esconder o quanto não conseguiram impedir da corrupção no próprio PT. Mas como nasce, o Bruno, Henrique, como nasce o ato do dia 20? Nasce inicialmente com a ideia de combate ao ajuste fiscal, porque quem está do lado do trabalho, independente da visão que nós tenhamos, mais empresarial e etc., quem está do lado do trabalho não pode ser favorável a um ajuste com as características e elementos que ele destacou. Tem outros destacados pelo Henrique. Sim, mas o problema é que
Sim, mas ó, assim como o PT combateu o governo FHC com a Luísa Helena, liderando o PT contra a reforma da Previdência, que nunca constou em nenhum programa do PT, e eu participei de dois programas do PT, da elaboração de 2 programas do PT, na eleição de 89 e 94, nunca existiu. E quando o PT assumiu, a primeira coisa que propôs o PT, além de elevar o Henrique Meirelles, do PSDB, para o Banco Central, propôs a reforma da Previdência. Nunca esteve em nenhum programa do PT. Então esse zigue-zague ideológico, e em vários casos vergonhosamente pragmático sob o ponto de vista eleitoral, é que eu, militante, não concordo. E sair do PT, como enfatiza sempre o Henrique, saímos do PT quando o PT galgou o chamado poder central e o poder de distribuir benesses e boquinhas. Nós saímos de lá com a dignidade mantida de quem saiu do PT, mas manteve os princípios que levaram à criação do PT no nosso coração e na nossa ação. Então não dá. Por que nós não vamos no dia 20? Como alguém que fundou o PSOL, como eu, ajudou a fundar o PSOL, e que no início lá atrás ajudou a fundar o PT e a CUT, fiquei 25 anos dentro do PT, até que se tornasse incompatível o peso nas minhas costas das incoerências e das atitudes dos petistas. Como eu posso estar junto num ato do dia 20 com os petistas para combater ajuste fiscal? Na realidade, transformaram um ato que inicialmente tinha um determinado propósito em um ato de proteção a Dilma. A rigor, se eu fosse a maior força e conseguisse convencer todos os meus companheiros do PSOL, isso não tem nada a ver com impeachment, não. A palavra de ordem do PSOL, se dependesse de mim, era fora Dilma, por vontade própria ou em consequência. Não tem elemento, não quero discutir a legalidade. Quando nós nos posicionamos, e eu fui um deles, fora Sarney, fora FHC, não era porque eu queria impeachment, é porque era uma expressão política de combate às políticas públicas defendidas para o capital em detrimento da classe trabalhadora. Esse é o sentido do fora. Não quero discutir golpe contra Dilma, não quero que Dilma vá ser torturada, porque sobreviveu na ditadura e agora vai ser execrada. Tenho o maior respeito pelo passado do FHC, quando ia com Lula nas fábricas pedir voto para ser senador e defendia a classe trabalhadora, e depois pediu para esquecer o que ele escreveu em livro. O passado do FHC pode ser até defensável, o passado da Dilma pode ser até defensável, pelo que fizeram, pelo que sofreram, por exilados que foram em determinado momento. O passado não tem problema a gente reconhecer e respeitar. Não dá para dizer que nós somos solidários ao presente. Para concluir. Ao presente. Para concluir. Da presidente Dilma. O pessoal não está convencido que a palavra de ordem para o pessoal seja fora Dilma. Eu não quero. Para mim concluir, vereador. Para mim é. Porque as políticas defendidas são equivalentes àquelas que me levaram no passado a dizer fora FHC, são rigorosamente as mesmas. Não vou entrar em nuances técnicas sobre terceirização, se isso é perda de emprego ou não. Eu estou dizendo que um partido que se comprometa com os interesses da classe trabalhadora não pode se deixar enganar. Então, assim como eu não me deixo ver misturado com aqueles que vão junto com o Bruno, que está querendo que a Dilma saia, mas não está querendo que o Bolsonaro encampe uma ditadura militar. Mas assim como eu não tenho o direito de dizer que você pensa assim, eu não te dou o direito de pensar que eu estou no ato junto com o PT, quando eu quero para o meu país algo diferente que o PT demonstrou não ter capacidade de fazer. Por isso, é não a participação no ato. Por isso, essa consígnia que retardadamente nós colocamos no nosso Facebook está sendo a mais repercutida, a mais compartilhada, como um sinal pequeno, humilde sinal de coerência, de não ao ato do dia 20. Independentemente de quem está lá, querer proteger Dilma do golpe, trazer
torcidas para cá. Pois é, mas quem tem o golpe? E outra coisa, para fechar, e a gente está tarde da noite do dia de hoje, nós temos que fazer essa discussão, não é por exibicionismo. Nós temos que fazer em público essa discussão, e é muito complicado você fazer essa discussão. Emanuel nunca vai defender nada, porque ele está cumprindo o papel que ele foi delegado pelo presidente de presidir a sessão. E por isso a gente tem que ter consideração a você. Eu gostaria de ver você aqui embaixo. Agora, cadê a bancada do PT? Cadê a bancada do PMDB? Cadê a bancada daqueles que sustentam em Brasília, aqui no estado do Rio, o Pezão, e em Niterói, o Rodrigo Neves? Onde estão essas bancadas para discutir o significado disso? Dizer que não tem corrupção? O PT diz, por exemplo, nesse papel contra o golpe, que o que tem de maior é o não ao golpe, mas aqui dentro está escrito que o PT é favorável, ou contrário, ao financiamento empresarial da campanha. Valdec disse isso também. Chico D'Angelo disse isso também. Pega o financiamento das campanhas de alguns petistas que se elegeram, estão lá as empresas do Lava Jato. Ah, não deram diretamente o recurso para a campanha deles. Lembra, Emanuel? Cosima, Companhia Siderúrgica do Maranhão. Companhia Siderúrgica do Maranhão, que apostava na eleição do deputado estadual Valdec para a LERJ e do deputado federal Chico para falar dos candidatos do prefeito Rodrigo Neves, imaginando que o Valdec introduziria no currículo e na grade escolar a siderurgia, a metalurgia, porque era a Companhia Siderúrgica do Maranhão. Cosima, que deu recursos para Valdec, etc. Isso significa que Valdec não possa ser um belo deputado, um belo parlamentar? A discussão não é essa, porque não vale dizer que é contra e aceitar. E quando a gente faz essa discussão, não é uma discussão pessoal, você recebeu, você não recebeu, está certo ou está errado. Você se compromete ou não quando você recebe recursos empresariais. Alguém tem coragem de dizer que empresário tem interesse que não seja interesse comercial, empresarial, de não ser perseguido pelos governantes de plantão? Portanto, espero que nós continuemos essa discussão amanhã. Espero que os petistas fiquem aqui, até porque, na minha cabeça, nós não somos obrigados a ficar 8, 9, 10 horas por dia no recinto da Câmara Municipal de Niterói. Mas, no mínimo, ficar de 5 às 8 nas discussões dos temas que dizem respeito à cidade, o Estado e o país. Onde estão os vereadores? Tá bom, Bagueira, tem alguém que lhe cubra. Bagueira combina. Emanuel, fica aí que eu vou sair. Aí o Emanuel pode. Bagueira está doente. Eu sei, mas cada um de nós pode ficar doente. Essa não é a discussão. A discussão é que, falei no outro dia para o Cal, convoca as pessoas para a próxima sessão antes da chamada. Porque antes da chamada todos estão aqui. Se fizer a convocação como Vossa Excelência, seguindo o ritual decorado, vai fazer ao final, não vale nada, porque estará convocando os que não precisam ser convocados. Não precisa convocar para a sessão da manhã Renatinho. Não precisa convocar para a sessão da manhã Henrique, Paulo Eduardo, Daniel ou Bruno. Somos, Vossa Excelência é enquadrado, somos os mesmos que ficamos até o final em todas as sessões e que seremos convidados para vir a sessão da manhã, na qual estaremos, independente de convocação. Obrigado pela parte e obrigado pelo seu claramente manifesto carinho pela bancada daqueles que ficam aqui até o final e que estarão, independente do seu convite, amanhã aqui de novo.